vocês? Bom, este é o primeiro vídeo do nosso ano, né? O último ano desta década. Galera, se liga só. Pois bem, galera, essa questão aqui, o enunciado é bem simples, é a questão número 22, ou 37. Olha só, sobre as transformações econômicas e sociais na Alta Idade Média, assinale o que for correto. Ok? Um enunciado muito simples que já revela o tema da nossa questão, sobre o que nós vamos encontrar alternativas, sobre a Idade Média, mais precisamente sobre a Alta Idade Média. Esse período se divide em Alta Idade Média e em Baixa Idade Média, beleza? Galera, mas antes de começarmos, vamos falar um pouquinho sobre este termo, Idade Média. Quando os positivistas, o modelo de divisão histórica que nós adotamos, pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, foi feito essa divisão foi feita pelos positivistas. E quando eles dividem a história desta forma, eles olham para a Antiguidade Clássica e eles olham para a Idade Moderna e tem um período de tempo neste meio. E eles falam que nesse período não houve avanços. Esse período, segundo eles, foi um período mediano, um período que estava no meio entre os períodos que houveram avanços, como a Antiguidade Clássica, no pensamento filosófico, e como na Idade Moderna. Atualmente nós temos uma visão um pouquinho diferente. Nós sabemos que este mito do saber da Idade Média, de que não há um saber da Idade Média, é muito errado, porque houveram sim avanços neste período, houveram filosofias neste período, ok? Nós falaremos durante a nossa aula, beleza? Na verdade não nessa, mas na próxima nós falaremos sobre isso. Então você já fica ligado. E se você não viu o nosso último vídeo, assista lá, tá? Sobre Roma, tá bem legal. E assista o próximo também, quando for lançado, para vocês entenderem tudo sobre a Idade Média. Galera, pois bem, vamos começar aqui. Eu vou explicar um pouquinho sobre a Idade Média, a formação da Idade Média. Eu vou sair aqui da tela para vocês poderem dar um print no quadro, beleza? Eu já volto, ó. Aê, print dado, né? Foi rapidão aí, você já deu, né? Fechou. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre o contexto de formação da Idade Média. Primeiramente, a Idade Média ela se forma diante de uma crise do Império Romano. Bom, o Império Romano ele vai ter uma crise. Essa crise ela está relacionada ao escravismo e à expansão do cristianismo. Beleza? O cristianismo ele vai se expandir e ele vai pegar uma ampla liberdade. E com isso, nós vamos ter um problema com a principal fonte de trabalho da economia romana, que eram os escravos. Esses escravos eles não vão mais aceitar essa posição de escravidão e vão querer se libertar também. E daí nós temos uma crise econômica. Fora que o Império Romano ele já está em sua expansão máxima e os escravos durante o Império ele vinha por dívidas, mas principalmente eles eram prisioneiros de guerra. Mas se o Império ele está em sua expansão máxima, não tem mais para onde eu guerrear e não vai ter mais de onde eu tirar escravos, beleza? Então nós temos uma crise do escravismo que está ligada à economia, que vai fazer a economia do Império Romano ruir, ok? E além disso, nós vamos ter as invasões bárbaras, ok? Os bárbaros. E quem eram então os bárbaros? Os bárbaros eram povos que viviam fora do domínio romano, ok? Eram os povos estrangeiros. Os romanos chamavam esses povos que estavam fora do seu território de bárbaros, ok? E os principais bárbaros são os germânicos. O povo germânico, este é o principal povo que os romanos vão chamar de bárbaros, ok? Mas esse povo ele também tem uma grande diversidade, ok? Nós temos os francos, os ostrogodos, os visigodos, os lombardos, tudo isso é povo bárbaro. E esses bárbaros eles vão ocupar algumas regiões. Por exemplo, os francos eles vão ficar na Gália, região da atual França.
os ostrogodos eles vão ficar na Itália, os visigodos na Espanha, os lombardos na Alemanha, ok? Esses povos eles vão se situar onde esses países se localizam atualmente, ok? Obviamente isso não existia, beleza, galera? Mas no local que atualmente é a Itália, os ostrogodos vão se fixar, ok? Que fique bem entendido isso. Galera, esse período, durante a Idade Média, vai ter características, ok? E essas características, a principal delas, que nós vamos falar e nós vamos explicar o porquê, é a descentralização. Durante esse período a política será descentralizada, beleza? Mas vamos falar então das principais características que eu coloquei aqui no quadro. Primeiramente o teocentrismo. Deus, centrismo, centro. Então Deus vai estar no centro de todas as coisas, ok? O pensamento aqui, durante esse período, ele vai deixar de ser racional e ele vai se concentrar na figura divina, beleza? Tem um mosquitinho andando por aqui. E ele vai se concentrar na figura de Deus, ok? E Deus estará no centro de todo o pensamento medieval, ok? A ética medieval será guiada por um pensamento cristão, ok? Então Deus estará no centro de tudo, guiando a vida das pessoas. Deus, teocentrismo, beleza? A política ela será descentralizada. Como assim, galera? A política ela vai se fragmentar. Eu vou ter um rei, eu terei esse rei sim. Só que esse rei terá poucos poderes. Esse rei terá um poder enfraquecido, beleza? Esse rei não será um rei absolutista. E esse rei não terá poderes ilimitados, beleza? Porque o poder ele estará fragmentado entre as pessoas que viverão nessas regiões, beleza? Então vários proprietários de terras, vários suzeranos, ok? E essa descentralização está ligada com a economia que se desenvolverá nessa época, que é a economia feudal, ok? O que é o feudalismo? O feudalismo é um sistema, presta atenção galera, ó, se liga aí. Feudalismo é um sistema econômico. Um sistema econômico que se baseia na relação de troca, ok? Vai se estabelecer uma troca entre o suzerano e o vassalo. Galera, muitos pensam que feudalismo está ligado somente à terra. Não, tá galera? Feudalismo pode ser qualquer coisa que tenha troca. Se eu vou trocar com você aí este apagador por um canetão, nós estamos estabelecendo uma relação de feudalismo, ok? Porque ambos estão tendo benefícios mútuos. Você vai pegar o apagador aí para apagar e eu vou pegar o canetão aqui para escrever. Então ambos terão benefícios. Só que essa relação de suzerania e vassalagem é baseado na honra, ok? E é uma relação de fácil rompimento, beleza galera? Mas ela está ligada à troca, ok? Troca de favores, troca de benefícios, troca, beleza? E a sociedade deste período é estamental. Bom, na Antiguidade Clássica nós vamos ter uma sociedade de castas, sem mobilidade social. Aqui na Idade Média nós temos a sociedade estamental. Ela já é um pouquinho mais evoluída, ok? Então eu vou poder ter uma ascensão social, porém isso será muito difícil. A mobilidade social durante a Idade Média, presta atenção, olha só agora, hein? Se liga aí. A mobilidade social durante a Idade Média é possível, porém ela é muito difícil, beleza? É muito difícil alguém nascer servo e se tornar clero ou se tornar um nobre, ok? É muito difícil, mas é possível, beleza? Essas são as principais características. Bom, galera, nós vamos ter a Idade Média aqui no Ocidente de uma forma e lá no Oriente de outra. No Oriente, o Império Bizantino, este aqui, ó, que com a divisão do Império Romano, ele vai prevalecer no Oriente até 1453. Mas aqui no Ocidente, o Império Romano ele vai cair em 476. E aqui no Ocidente,
destes reinos bárbaros que nós falamos aqui, o único que prosperará será o franco. Então nós vamos falar, como a nossa questão trata dos reinos francos, nós vamos falar um pouquinho sobre os francos, ok? Aqui o Império Bizantino, ele vai até 1453, quando os muçulmanos, os árabes invadem a capital, né, Bizâncio, beleza? Então ele sobrevive até 1453. E o ocidental ele cai em 476, muito antes, né? Quase 1000 anos antes. Só que aqui no Oriente, aqui no Ocidente, o único reino franco que vai sobreviver serão os francos. Na verdade, o único reino germânico que irá sobreviver será o reino franco. Por que esse reino irá sobreviver? Porque esse reino fará uma aliança com a Igreja Católica. Devido a essa aliança, eles irão sobreviver, ok? O reino franco, ele é dividido em duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia, beleza? Essas duas dinastias, o que é dinastia? É a sucessão de reis de uma mesma família, beleza? A dinastia Merovingia vai começar com Meroveu. Meroveu ele vai fundar essa dinastia, vai fundar este reino franco, beleza? Só que o principal rei dessa dinastia é o senhor Clovis. Por quê? Olha só aqui a fotinha do Clovis, aqui do meu lado. Clovis, ele vai fazer uma aliança com a Igreja Católica, ok? Que vocês viram é a foto do batismo do Clovis. A foto não, é a pintura. Oh, temos câmeras fotográficas nesse... Não. Não. Então, o que nós vimos aqui é a pintura do batismo do Clovis. Então, o Clovis vai ser o primeiro rei bárbaro a firmar uma aliança com a Igreja Católica. E essa aliança vai possibilitar que o reino franco prevaleça. Beleza? Após a morte de Clovis, o reino franco ele vai se descentralizar um pouco. Ok? E essa descentralização vai prevalecer por um bom tempo. Só que eles vão continuar tendo reis com poderes, ok? Mas lembra que eu falei? Poderes limitados, são reis fracos, reis onde o seu poder está totalmente fragmentado. Eles sozinhos não têm poder nenhum, está tudo fragmentado. Eles nem são tão importantes. Porém, um cara chamado Pipino o Breve, ele vai aplicar um golpe neste último rei fraco da dinastia Merovingia. Pepino, ele vai fundar então essa dinastia carolíngia. E ele vai dar o nome de Carolíngia em homenagem ao seu filho, Carlos Magno, ok? Então por isso que chama Carolíngia, por causa de Carlos Magno. E Merovingia por causa de Meroveu. Pepino, ele vai dar um golpe nesse Childerico, que é o último rei da dinastia Merovingia. E ele vai fundar então essa dinastia carolíngia. A Igreja Católica vai apoiar o golpe que Pepino Breve irá dar. Por que a Igreja Católica apoiará este golpe? Porque existia um povo nessa época chamado Lombardo. Os lombardos, este povo, atrapalhavam o domínio da Igreja Católica. E o que Pepino Breve vai fazer? Vai iniciar uma guerra contra os lombardos. E esses lombardos serão exterminados, eles acabarão, eles não atrapalharão mais o domínio católico. E todas essas terras conquistadas durante essa guerra será doada à Igreja Católica. Então as terras que antes pertenciam aos lombardos será doada à Igreja Católica e lá se fundará o patrimônio de São Pedro, ok? O território do Vaticano fica lá na atual Itália, hoje um menor estado, mas na época era bem grande, beleza? Então esse território será doado por Pepino para a Igreja Católica, o território de São Pedro. E assim a Igreja Católica irá apoiar o golpe que Pepino deu ao Childerico III, ok? Deu um branco agora. Beleza, galera? Então é isso. Pepino ele dá o golpe e funda então a dinastia carolíngia. E na dinastia carolíngia, o principal imperador, o principal rei será Carlos Magno, ok? E Carlos Magno ele vai ser coroado pelo Papa imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que é isso? Eles queriam tentar retomar aquele império que havia caído em 476.
Eles queriam retomar isso. Então eles coroam Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, ok? E na tentativa de retomar este Império Romano que havia sido caído, que havia sido destruído, ok? Carlos Magno vai promover o Renascimento Carolíngio. O que é o Renascimento Carolíngio? O Renascimento Carolíngio é um profundo investimento na educação, na cultura destes povos. Então será construído museus, será construído praças, bibliotecas, ok? E isso será o Renascimento Carolíngio. E durante o governo de Carlos Magno será o auge do Reino Franco, beleza? Porém, com a sua morte, o reino volta a se descentralizar, ok? Seu filho assume o poder, só que ele era um rei fraco. Ele era muito temente a Deus, porém ele não sabia governar com firmeza. E daí o reino será dividido entre os filhos de Carlos Magno através do Tratado de Verdun, ok? Esse tratado divide o reino franco e daí está consolidado a descentralização, ok? Galera, o que vocês precisam guardar, que é fundamental quando fala-se de Idade Média? É isso aqui. Quando falou em Idade Média, você tem que saber que é descentralizado e é teocêntrico. Galera, essas são as duas informações mais importantes que todos devem saber. Idade Média, descentralizada e teocêntrica. Ok? É isso aí. Então vamos lá, galera, para a questão número 22. Vai lá, olha aí na sua tela, a questão já está aí. Então olha lá, 01. A crise do Império Romano no Ocidente levou a um processo de ruralização crescente, associado a uma lenta retração do escravismo e ao desenvolvimento do colonato, certo? É o que nós falamos, né? A crise do Império Romano Ocidental leva a uma crescente ruralização. Então, com as invasões bárbaras, isso aqui que era totalmente urbano vai se ruralizar. A galera vai começar a fugir para o campo, ok? Associado a uma lenta retração do escravismo e o desenvolvimento do colonato, ok? O feudalismo, um colonato, um colono, é aquela relação de troca. Lembra que nós falamos? Então a 01 está correta. 02. A palavra bárbaro foi empregada pelos romanos para designar aqueles que não partilhavam a cultura greco-romana e viviam fora dos limites do império, certo? Perfeito. 02 a definição do que é o bárbaro. O senhorio era a unidade de produção feudal e encontrava-se dividida em manso senhorial, manso servil e manso comum. Bom, nós falamos que durante a Idade Média o que terá mais valor será a terra. E essa terra ela vai ser sim dividida em manso senhorial, manso servil e manso comum, beleza? No manso servil, os servos, né, pagarão a talha. Através do manso servil a talha será paga. O que é a talha, galera? A talha é parte do que era produzido ali no manso servil era entregado ao nobre, ok? Outro imposto que o servo vai pagar é a mão morta. Quando o servo morria, para garantir a hereditariedade da terra, pagava esse imposto e aí ele poderia continuar ali produzindo na terra. E outro imposto é a banalidade. O que é a banalidade? É uma taxa paga para usar os produtos que se encontram no manso senhorial, ok? Então, está muito certo, a estrutura da terra está ligada à estrutura social, né? O nobre, o clero e o servo. O nobre, ele normalmente fica no manso senhorial e tal, ele tem a função de proteção. O servo ele tem a função de trabalhar, de gerar riqueza, de cultivar a terra. E o clero ele tem a função de orar, ok? De interceder a Deus, de promover a ligação entre Deus e o homem, ok? Porque é uma cidade, é um período teocêntrico, Deus está no centro de tudo. Então a 04 está correta. O 08, o comitatus, ligação entre chefes militares e seus guerreiros, e o benefício, direito de uso de terra em troca de serviços e tributos,
são considerados heranças germânicas na formação do feudalismo. Galera, correto, tá? Nós estamos falando de dois termos medievais. O comitatus, que é essa relação de suzerania e vassalagem, uma relação de honra, ok? Era uma relação estabelecida pela fidelidade entre um chefe guerreiro e o seu guerreiro, ok? Como aqui, entre os chefes militares e o seu guerreiro. É uma relação de honra. E o benefício é uma relação onde a terra ela é usada como moeda de troca. Ok? Eu te dou um pouco de terra e você me cultiva nessa terra e me dá algo em troca. Beleza? Então a 08 está correta. E a 16, vândalos, norte da África, visigodos, península itálica, anglo-saxões, Britânia, francos, atual França, e ostrogodos, península ibérica, figuravam entre os novos reinos formados no território romano. Olha aqui, ó, francos, aonde que os francos se estabeleciam? Gália, então tá certo, atual França. Mas ó, ostrogodos, Itália, não península ibérica, península itálica, né? Aqui os visigodos, os visigodos Espanha, então sim, península ibérica. Os lombardos, aqui não fala, né, dos lombardos, não fala. Mas galera, então a 16 está errada, beleza? Como vocês viram aqui, esses povos eles ficaram em outros locais, então a 16 está incorreta. Galera, é isso aí, nossa segunda aula está dada. A próxima aula também será sobre Idade Média. Então se liga que quinta que vem tem mais. Se liga aí, hein, galera, fica ligadinho. E é isso, é nós, tamo junto. E deixa seu joinha, seu comentário, caso tenha alguma sugestão. Dúvidas também, podem deixar aí no comentário que eu respondo. Abraço, galera, e tamo junto, é nóis.